É pastor batendo em outro pastor por causa do dinheiro da igreja. De Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto. É pastora descobrindo que o pastor está em adultério e expondo ele na frente da igreja toda, inclusive entrando para pancadaria dentro da igreja. Assim, suco de caos das igrejas brasileiras exposto aí na internet para ridicularizar o nome do Senhor. Hoje nós vamos reagir a 2 vídeos que viralizaram na internet, estão trazendo um escândalo absurdo do nome do Senhor. Eu estou com o celular na mão aqui, vocês que já me conhecem sabem que hoje é dia de react. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se as pessoas estudassem mais a palavra de Deus, buscassem mais o Evangelho de Cristo, e inclusive pedissem ajuda de conselheiros bíblicos, com certeza nós não teríamos tantos escândalos como nós estamos vendo aí na internet nesses dias, né? Então, se você quer aprender o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina para que a gente não chegue a esse ponto e viva uma vida verdadeiramente como cristãos, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos, porque aqui a nossa preocupação é ensinar a palavra de Deus. Então é para quem gosta mesmo de Bíblia, tá bom? Vamos aí para os 2 vídeos, né? Tenho certeza que 9 de 10 igrejas do nosso país têm problema com alguma dessas 2 coisas aí. Se você entrar em 10 igrejas no seu bairro, você pode ter certeza. Em 9 delas, você vai achar alguma dessas 2 coisas aí em algum nível dentro da igreja. Primeiro vídeo, então, o que trouxe mais escândalo para todo mundo é essa esposa de pastor, essa pastora, descobriu que o marido dela estava traindo, saiu entregando panfleto para todo mundo, caiu na pancadaria dentro da igreja. Dá uma olhada aí. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã, né, eu hackeei ontem o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levita Laís, né, a esposa do Patrick. Tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não, tá aí, entendeu? E ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa, sentou no meu... Bom, sobre esse vídeo o que dizer, né? Primeira coisa, vamos dividir essa questão toda por partes. Vamos analisar a figura do pastor, a figura da exposição de como isso foi feito, de como deveria ser feito e a realidade das nossas igrejas, né? A questão do pastor é um problema, assim, crônico das igrejas locais, dessas igrejas pequenas, principalmente dessas igrejas pequenas pentecostais. Por quê? Muitas pessoas, elas recebem uma unção de pastor, chega ali um profeta e fala, ó, tô te revelando a sua unção de pastor, e aí essa pessoa entende o quê? Ah, não, agora eu tenho que sair da igreja, tenho que montar uma outra igreja, e por aí vai. Aí acaba que pessoas são ordenadas ao ofício pastoral, muitas vezes sem o mínimo critério, conforme está ali em 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre as qualificações daquela pessoa que almeja ser pastor. E aí, às vezes essa pessoa não é nem ordenada ao pastorado, não. Às vezes ela recebeu uma profecia, ela já acha que ela é pastor, abre a igreja e pronto. Conclusão. Muitas pessoas novas na fé recebem uma profetada, acham que tem que abrir uma igreja, e aí, conclusão, não está preparada. O diabo ele vai colocar bandejas no caminho, porque ele não brinca de ser diabo. E o que vai acontecer é a ruína de igrejas, de casamentos, de outras pessoas que estão ali dentro daquele ministério, que com certeza vão cair junto, porque não conhecem o Evangelho de Cristo, elas estão olhando apenas para aquela figura pastoral. E o que acontece no final das contas é o escândalo do nome do Senhor. Esse tipo de vídeo rodando em toda a internet e escandalizando o Evangelho do Senhor. Quando eu fiz essa transição de uma igreja pentecostal para uma igreja reformada, eu tive a oportunidade de visitar aí muitas igrejas. E eu não tenho medo nenhum de te dizer que 9 de 10 igrejas já desviaram do Evangelho de Cristo. Elas não pregam a palavra do Senhor. Por quê? Justamente por isso. As pessoas são ordenadas ao ofício pastoral, ao ministério pastoral, sem conhecer o Evangelho. Elas vão vivendo ali, ó, em cima do muro. Uma hora está lá, outra hora está cá, até que o diabo um dia chega e dá o golpe final, o golpe fatal. E o que ele vai fazer é nunca expor somente aquela pessoa. Ele vai expor toda a congregação, ele vai expor muitas pessoas ao ridículo para que o Evangelho de Cristo seja descredibilizado. Segunda questão, a disciplina eclesiástica. Todo mundo está errado nisso tudo, tá? Ah não, o pastor está errado porque ele é um adúltero, com certeza. Mas a esposa dele, a dita pastora, está completamente errada também. Principalmente porque ela caiu no braço com a amante. Como que isso deveria ser feito? Primeiro, comunicado ali, chamado outras pessoas da liderança da igreja, se é que existe, ou outros cristãos maduros dentro dessa igreja, exposto àquela situação internamente, chamar esse pastor ao arrependimento. Se ele se arrependesse, amém, nós vamos levar isso à igreja, como a palavra nos ensina, quando um líder ele peca, isso deve ser levado à igreja para que as demais pessoas temam ao Senhor, só que de uma maneira organizada, de uma maneira civilizada e de uma maneira cheia de temor do Senhor.
Ah não, o pastor ele não reconheceu, ele não se arrependeu. Chama testemunhas, mesma coisa, Mateus capítulo 18. Expõe aquela pessoa às testemunhas para que ela possa se arrepender. E se ela não fizer isso, aí sim ela é levada diante da igreja em caráter decisivo, para que caso ela não se arrependa, não confesse, aí sim ela vai ser excluída daquela igreja e não vai ser mais recebida como cristão até que ela se arrependa no Senhor de verdade. Só que essas igrejas elas têm um problema. Eu já falei sobre isso aqui, é um outro problema crônico. Igrejas familiares, esses legados, essas instituições, esses impérios familiares. Eu com a minha esposa vamos montar uma igreja e nós vamos ser a lei aqui dentro. Dentro dessas igrejas pequenas de bairro, é o que mais acontece. E aí quando esse tipo de coisa explode, não existe uma liderança, não existe um corpo orgânico e saudável que possa acompanhar esse tipo de coisa, não existem conselheiros bíblicos capacitados, pessoas tementes ao Senhor, para cuidar dessas outras pessoas. Conclusão, vira essa baixaria. As pessoas perdem a sua razão. Com certeza isso aí vai dar uma cadeia boa, se esse pastor aí, mesmo estando errado, quiser levar isso adiante, levar isso à justiça, porque houve uma agressão física. Nós vemos aí que tanto o pastor quanto a pastora, inclusive a amante, nenhum deles é cristão de verdade. E nessa situação toda, parece que a única pessoa equilibrada de verdade ali era o guitarrista, né? O cara acabou de descobrir que a esposa dele estava adulterando com o pastor da igreja e ele continuou ali, ó, tocando violão. Né? A esposa do Patrick, tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não, tá aí. Mas é triste, irmãos, é triste. Infelizmente, essa é a realidade de 9 de 10 igrejas locais do nosso país. São igrejas que não são constituídas no Evangelho, são constituídas à base de profetadas, à base de eis que te digo, e aí, se não tem Evangelho, vai cair. Porque ensinar doutrina por ensinar doutrina, o diabo é mestre nisso. Que pessoa é melhor para ensinar o politicamente correto e o usos e costumes do que o diabo, né? Então, assim, não tem jeito. Vai cair mesmo, tá bom? E aí, o que você acha de tudo isso? Você já testemunhou isso na igreja? Eu já vi isso acontecer. Infelizmente, já fui chamado para ser testemunha desse tipo de coisa. O presbítero da igreja estava adulterando com a menina do grupo de dança, sendo que a esposa dele era a responsável pelo grupo de dança. Imagina que loucura. Levou ali o inimigo para dentro de casa, para ensaiar a dança dentro de casa, e na verdade está fazendo era outra coisa. Então assim, é complicado, irmãos. É muito complicado. É muito importante você escolher uma igreja saudável, identificar, aprender uma igreja saudável. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou fazer uma série na semana que vem, se assim for da vontade do Senhor, onde eu vou analisar as pregações que nós estamos vendo aí hoje. Pregação de Bispo Bruno Leonardo, pregação de Thiago Brunet, Vitória Souza, David Leonardo, os pregadores do momento aí, né? Então não perde, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações que eu vou te ensinar a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus por meio da pregação das pessoas. Tá bom? Vamos pro próximo vídeo aí, porque agora a Igreja Quadrangular, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Assim, o mercado da fé. O que eu queria falar, na verdade, eu não vou falar não, para não dar processo. Mas não é igreja de verdade, gente. Vocês precisam entender isso. Igreja do Evangelho Quadrangular é uma seita neopentecostal. Tá bom? Vamos ver o vídeo aí. Marcos Antônio de Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto, contou por meio de áudio que ficou ferido após impedir a entrada de outros líderes da igreja no templo. Segundo o pastor, a confusão teria começado porque ele solicitou o desligamento da Igreja Quadrangular por discordar das diretrizes financeiras e políticas da instituição. Disse ainda que pastores de outros templos teriam feito o mesmo. De acordo com esse representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, que aparece nas imagens feitas ontem, o problema teria sido causado porque o pastor queria se desligar da igreja, mas permanecer com o imóvel. Inclusive, existe um saldo naquela igreja ali de R$100 mil que ele vai ter que prestar conta também, ele será notificado. Olha aí, ó. Pancadaria dentro da igreja, por quê? Riqueza, patrimônio financeiro, recursos financeiros. E aí eu não vou entrar no mérito de quem está roubando quem, porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida quando eu trabalhava na segurança pública. Existem 3 histórias. A história de um lado, a história do outro e a verdade. Então eu não vou me ater a quem está falando a verdade não, porque cada um vai dar a sua versão e a verdade está ali no meio e Deus sabe qual que é a verdade. Só que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma empresa religiosa. Ela não prega a palavra de Deus, isso precisa ficar bem claro. Ela está focada no dinheiro das pessoas e na época das campanhas eleitorais ela está focada em eleger pessoas ali para deputados, para senadores, por aí vai. Isso é uma prática da Igreja do Evangelho Quadrangular. Levar políticos para os púlpitos dela para ela poder eleger pessoas. Então ela não é uma igreja focada nisso aqui, ó. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Inclusive, eu vou até fazer isso aqui, ó, é da Garagem Reformada, um novo parceiro aqui do canal. Olha que camisa bonita, irmão. Olha que camisa bonita. São vários temas. Nós estamos com uma parceria com a Garagem Reformada, uma loja assim, cristã muito linda. Eles têm um projeto maravilhoso. O recurso que eles adquirem com as camisas, eles passam para a obra social para poder comprar alimentação para as pessoas que não têm condições de comprar, né?
Então cada camisa que eles vendem, eles têm um percentual para isso. E eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de anunciar para vocês que eles se tornaram parceiros aqui do canal. Se você for lá na loja deles e usar o cupom Fluindo Reino, você vai ter 10% de desconto na camisa que você quiser. Eles têm moletons lindos, têm essas camisas temáticas, assim, só produto maravilhoso, para você sair lindo na rua. Essa camisa é maravilhosa, né? Gostei demais. Ó. Então vai lá na loja Garagem Reformada, usa lá o cupom Fluindo Reino, que você vai ter 10% de desconto. Vai andar lindão aí nesse começo de ano, vai vir as aulas, o trabalho, você vai trabalhar ou estudar levando o Evangelho de Cristo aqui. Ó. Mateus capítulo 3, verso 2. Isso aqui é uma ferramenta de evangelismo muito boa, além de você ficar bonitão, tá bom? Então, Igreja do Evangelho Quadrangular não faz isso. A Bíblia diz que assim que o nosso Senhor Jesus ele saiu ali do batismo que João Batista fez sobre ele começou a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino do Senhor. Então essas igrejas neopentecostais, como a Quadrangular, não são focadas em esse tipo de mensagem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do Senhor. O que eles querem é patrimônio, o que eles querem é dinheiro, o que eles querem é recurso financeiro para se tornar um império religioso. E aí, conclusão. Quando lá dentro existe um líder, um pastor, seja lá quem for, segundo a narrativa da história, né? Como eu disse, eu não sei, que um dia ele é iluminado pela palavra do Senhor de verdade, e ele se arrepende daquele tipo de coisa que ele está fazendo naquela igreja, ele vai querer sair daquele lugar. Só que aí existe uma série de imposições que essa pessoa precisa fazer, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular não vai querer perder a riqueza dela. Você viu o que o representante da Quadrangular falou? Quanto que essa igreja tinha de caixa? Inclusive, existe um saldo naquela igreja ali de R$100 mil que ele vai ter que prestar conta também, ele será notificado. Então, assim, é difícil saber quem está certo ali no meio, mas a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não é uma igreja cristã verdadeira. Isso precisa ficar bem claro. Agora, se for uma igreja que é tudo na base do recurso financeiro, a Igreja do Evangelho Quadrangular gosta muito de campanhas, campanha por vida espiritual, campanha por vida sentimental, campanha por vida financeira. Você viu isso na sua igreja? Corre, porque isso não é igreja bíblica. E outra coisa, Evangelho Quadrangular é confissão positiva. Eu determino, eu profetizo, eu ordeno. Isso não tem base bíblica. Se vocês querem um vídeo só sobre essa questão da confissão positiva, deixa aqui nos comentários que eu faço para vocês também. Mas isso não existe. Dá ordem para o mundo espiritual e as coisas lá vão acontecer. Esse é o tipo de teologia da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então o que a gente precisa entender é isso. Saber discernir entre aquilo que é igreja de verdade e aquilo que não é. Então é mais uma vez essas igrejas, né, ditas igrejas cristãs, trazendo um escândalo para o Senhor. Olha que baixaria. Pastor achando que é polícia, prendendo outro pastor na porta da igreja, tentando puxar rasteira no cara. Imagina se, meu Deus do céu. Imagina os dois caem no chão ali, gente. E outros líderes da igreja no templo. E outros líderes da igreja no templo. Que bagunça, que coisa feia que não ia acontecer. Então, assim, é muito importante, irmãos. Muito importante você saber, pela palavra de Deus, onde congregar. Porque nem todos aqueles que se chamam de cristãos, nem tudo aquilo que diz que é igreja evangélica, de fato é a igreja evangélica. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, que ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante, que nós pregamos a palavra de Deus. Escolhe umas 3 ou 5 pessoas aí no seu WhatsApp também, por favor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí também, que nos ajuda muito. Entra lá na Garagem Reformada, pra você ver as camisas lindas que tem lá, com cupom de desconto de 10% do Fluindo Reino. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?